Olá, meus amigos, internautas, pessoas, educadores, professores interessados em conhecer a metodologia Students de comunicação e socioemocional integrados. O objetivo principal sempre será os alunos. Acontece que toda e qualquer coisa que chega aos alunos passa pelos professores. E a Students desenvolveu com uma equipe eclética, contando com neurocientista, professores, pedagogo, psiquiatra, psicopedagogo, psicólogo, cientistas realmente de dados e outros, pessoas com chão de escola, chão de sala de aula, chão de diversas profissões. Juntos nos unimos a conteudistas de relevância em seus temas e criamos a metodologia Comunicação e Socioemocional Integrados. Todas as disciplinas que tratamos tem um tripé: a comunicação, o socioemocional e a disciplina entre si. Cada tripé sustenta o que nós chamamos de um pilar. Então, por exemplo, o pilar educação financeira, ele tem o tripé comunicação conectado com a educação financeira, o tripé socioemocional conectado à educação financeira e o conteúdo de educação financeira. Isso forma um pilar. Outro pilar, comunicação e histórias. A comunicação e histórias tem a comunicação conectada em si com histórias, o socioemocional conectado a histórias e histórias em si, que vão nos levar a conhecer um pouco de literatura, leitura e inclusão e exclusão de pessoas. E outros pilares: digital, inteligência artificial, álgebra, pensamento, programação, oralidade, escrita, conhecimento intrapessoal. É muito importante conhecer-se e daí para frente. Essa metodologia, depois de construída, ela permite que nós tragamos diversos outros conteúdos, outros conteudistas. Esse conteúdo, vamos chamar assim, por a pessoa ser de relevância, considera 30% de matéria em si, e ao estudo ele se insere aí vídeos, animações, links, jogos, exercícios, provas, e junto com essa equipe que acabei de citar há pouco, forma mais um pilar. Inserimos nele a comunicação, o socioemocional e mais um pilar. E mais que isso, muito importante, eu gostaria que realmente entendessem isso, e se não entenderem, entre no nosso site, vá na aba Pergunte e nos questione. Esses pilares são interligados. Nós estamos, por exemplo, falando uma hora de matemática, e a sensação que a pessoa pode ter é que nós estamos falando de comunicação não verbal. Nós estamos falando de intrapessoal, e a sensação que a pessoa muitas vezes pode ter é que nós estamos falando de sobrevivência, de relacionamentos interpessoais, etc. Ok? Tudo isso está alinhado com a nova BNCC. Ok? Então, posto isso, eu vou começar um treinamento, uma explanação a respeito de todo esse projeto. Lembrando, e isso vocês vão ver no decorrer do curso, todos os pilares, eles são 100% físicos, impressos, tá certo? Com uma qualidade top, e
também fazem parte da nossa plataforma, ou seja, você pode ter ele físico, pode ter ele digital ou híbrido, que normalmente é o melhor caminho. Vamos lá? Bom, de cara agradeço a todos vocês pela presença, disponibilidade e participação nesse conhecimento. Essa nossa apresentação, ela é navegável. Então, muitas vezes aparece diversos temas, mas por que eles estão dessa forma? Porque fica fácil de você ir de um tema para o outro. Ok? Vamos lá. Este aqui nós estamos lidando, esse é o sumário da nossa apresentação, certo? E vamos lá. Nós precisamos, e o mote nosso é passar para o aluno o querer saber. Quem quer saber ou quem começa a aprender, não larga mais. Tá? E por que isso? Porque nós entendemos que o aluno, se ele não tiver um conhecimento, se ele não tiver um interesse, se ele não souber se comunicar a respeito daquele tema, ele não vai se desenvolver. Não adianta, por exemplo, dar-se aula de reforço escolar para o aluno que não entendeu antes daquela matéria que ele está vendo. Então é um todo aí que precisa de equilíbrio. Aliás, isso me lembra que todos os nossos pilares, à medida que você vai passando de capítulo a capítulo, você tem que fazer uma provinha que envolve comunicação, socioemocional e a disciplina em si. Tá certo? Esse start que eu vou dar, é importante saber que nós chamamos a atenção para alguma coisa. Educação, comunicação, tecnologia move o mundo. Tem pessoas que dizem que não move, mas move. Por que move? Porque move pessoas. É óbvio que a pessoa que move o mundo. Mas como que essa pessoa vai mover o mundo? Educação, comunicação, socioemocional, tá certo? E tecnologia. Quem sabe faz ao vivo. Se vocês prestarem atenção aqui, vamos fazer o seguinte. Corrigir agora. Porque nós inserimos muito socioemocional. Pessoal, quem sabe fazer ao vivo, fizemos ao vivo para mostrar que tudo que nós fazemos é com vocês, é junto. Nossos programas, todos, simplesmente todos, são vivos. Nós fazemos correções quase que bimestrais, mês sim, mês não, tá certo? Nas últimas revisões de todos os pilares que agora já estão disponíveis, nós incluímos de forma mais objetiva o socioemocional. Por quê? O socioemocional, ele é abstrato. E por ser abstrato, ele não saltava aos olhos como agora saltam, tá bom? Então agora sim, educação, comunicação, socioemocional e tecnologia movem o mundo. Por quê? Porque isso move pessoas. Vamos em frente? Tá certo? Então, a Students percebeu da necessidade de desenvolver essa metodologia, tá? Por saber. Ora, vamos falar um pouco sobre a metodologia? Então, aqui eu vou colocar toda uma definição de metodologia, o que é metodologia ativa, por que veio, ou seja, isso é um estudo que é feito e quando nós cedemos o material para vocês, vocês vão analisar o que é metodologia, ok? Então, vamos lá. Certo? Quem é o Students? O Students é uma edtech de conteúdo. E os conteúdos gerados por essa edtech, o Students, começaram a ser tão trazer resultados tão acima da média que foi criada uma metodologia e depois de criada ela foi fundamentada. Hoje essa metodologia toda é fundamentada por especialistas. Então nós podemos dizer. E por quê? Porque nós entendemos exatamente que o aluno tem que
Antes dele receber o conhecimento, ele tem que estar preparado, ele tem que estar equilibrado emocionalmente para tal. Ok? A metodologia é própria, tá certo? E toda embasada, tá? Vamos lá. A síntese do programa. Nós vamos tratar como cada pilar, os pilares todos são modulares, tá? Por quê? Se eu trabalhar 42 horas, de forma que eu trabalho 2 aulas, de 100 minutos, ou seja, 50 mais 50, 100 minutos por semana, com 42 horas, e isso forma um módulo daquele pilar, eu varro ele em um semestre, tá? Um semestre útil, tá? Seria da ordem de 4 meses e meio. Então, de novo, cada pilar tem seus módulos. Temos pilares com 2 módulos, pilares com 3 módulos, pilares com 4, 6, etc. Cada módulo de um pilar, por ser modular, tem 42 horas. E essas 42 horas, se forem ministradas com aulas uma vez por semana, dupla, de 50 minutos, ou seja, somando 100, elas ocupam um semestre. Tá certo? Hoje já estamos com 24 módulos prontos e todos os nossos módulos têm material para professor, material para aluno. Vamos falar um pouco de vocês, professores, e do que vocês, professores, vão passar para outros professores. O fim é o aluno, mas como nós começamos a nossa conversa, tudo que chega ao aluno chega através dos professores. Eu estou sendo acompanhado aqui por uma professora, a professora Silvia Cópia, que o nome dela é grande. A professora Silvia, ela tem 32 anos de Mackenzie, tanto em cursos superiores como em cursos outros, regulares. É extremamente moderna, ou seja, eu falo que ela é que nem vinho, ela melhorou. E cada dia que passa, o vinho é mais saboroso, mais presente, mais atual. É o caso dela. Obrigada. Né? E ela sabe muito bem, não é, como que é você estar no chão de aula, passando por alunos uma série de situações e as ocorrências em sala de aula. Quando ela é uma das pessoas que firmou parceria com a Students e participou de conteúdos. E agora, mais que isso, ela realmente se maravilhou com a coisa e trouxe outros para também se envolver. Então, muitas vezes vocês vão ver aqui eu me dirigindo a ela, porque ela agora vai fazer o papel de levantar questões e perguntas. Muitas delas eu vou pedir para serem respondidas à frente, mas ela vai fazer o papel o melhor possível de vocês, ok? Então, prosseguindo. Então, essa é a chamada, então, de novo, agora bem claro, e eu mostro aqui para vocês que os pilares são interligados. Tá certo? Então nós vamos ter aqui eu estou mostrando 9 pilares, tá certo? Mas toda a parte de comunicação e socioemocionais estão ligados neles e entre eles, tá certo? Tá? Eu estava falando de professores e não podemos esquecer que porque tudo passa e chega no aluno, eu vou perguntar aqui, principalmente para a Silvia, e para vocês que estão online, vocês lembram de 1 ou 2, talvez até mais, professores que marcaram as suas vidas, lá no início dela, no que era primário, o ginásio, ou Fundamental 1, 2, ensinos iniciais ou finais, que marcaram a vida de vocês, foram importantes? A professora Silvia teve? Eu tive.
Duas professoras de língua portuguesa, por incrível que pareça. Já comecei a acho que todo mundo, vai bater todo mundo. Todos nós temos, eu tenho mesmo. O que eu quero dizer com isso? Ao Students quer formar vocês, para vocês serem esse professor para os seus alunos, para essa geração que vem aí, amanhã estarem lá no topo e falarem, pô, aquela professora, a professora Silvia, o professor Osmar, vocês que estão nos ouvindo, olha, graças a ele eu sou. Então, isso que nós buscamos, esse é o nosso objetivo principal, que vocês sejam referência. E por vocês serem referência, consequentemente, direta, teus alunos são os alunos top. Ok? Tá claro isso até agora, professora? Sim, mesmo? Tá bem claro. Bom, então vamos prosseguir. Vamos lá falar objetivos para quem é gestor. Uma série deles. O gestor, nos referimos principalmente ao topo da pirâmide pública ou aos donos de escola. Tem que cumprir a lei, tem que deixar legado, tem que ser lembrado e outras coisas. Tá? Não se preocupe com copiarem, porque esse material vai ser disponibilizado. Ele vai ser limpo algumas coisas e disponibilizado. Para o município, para o munícipe em si, para os pais, para os alunos, é formar bem o jovem. Nós não buscamos só, eu vou ensinar português, matemática, literatura, computação digital, inteligência. Não. Nós vamos formar. Cada pessoa é um todo. Mas essas matérias regulares, matemática, física, química, português, história, geografia, etc., são muito importantes. Elas ajudam a pensar, conectar pensamentos, conectar todos. Né? Então não podemos olhar a floresta, temos que olhar a floresta, mas temos que olhar as árvores. Tá certo? Vamos elevar a capacidade de comunicação, obviamente. Hoje nós já aplicamos essa metodologia em diversas escolas, e os resultados foram fantásticos. Elas melhoraram, e isso está documentado, né? Que melhoraram inclusive o relacionamento interno do corpo docente. Por quê? Começaram a se comunicar melhor, assertivamente, de forma assertiva. Tá bom? Aqui eu não posso errar, a professora Silvia me corrige ali no ato em público, ao vivo a cores, com vocês que estão ao vivo aqui. Eu vou falar depois. Né? Para vocês, também tem para aquela pessoa específica, né, que está se formando. Né? Nós vamos melhorar a carreira, porque essas horas que vocês vão ter de formação, elas contam para horas de carreira continuada. Então vocês vão poder entrar nos órgãos públicos, né? Agora, nossos maiores relatos fazem referência a não só a escola e as notas. Isso foi fácil de comprovar no IDEB. Nossos alunos tiveram uma subida de nota do IDEB muito acima do esperado pelo mais otimista. Agora, isso melhorou a família, o relacionamento entre as pessoas em sala de aula, diminuíram as brigas no recreio, dentro de sala de aula. Teve mães que falaram, nossa, agora meu filho quer regular o meu salário. Olha que maravilha. Silvia, o aluno que fala isso, a mãe que fala isso, é porque o aluno internalizou aquela aula, viu que aquilo era bom e quis aplicar para ele e para a família. É maravilhoso. É isso que nós queremos. Tá certo? Formar as pessoas, as famílias e o todo. Aí vira uma bola de neve, tá certo? E valores, família, valores, tá certo? Bom, é obrigatório por lei, eu não vou entrar nessas coisas, tá? Aqui eu vou citar um pouco da importância do socioemocional. O que acontece? As habilidades socioemocionais, comportamentais, têm que estar na pessoa. Ela é fundamental no progresso pessoal, interior e exterior, intrapessoal e interpessoal. Bonito, não é? Bom, aqui estão alguns itens, né, que nós tratamos dessas duas questões, tá? A importância da comunicação, nem se fala. Há mais de 2000 anos atrás, teve uma pessoa que hoje é representada de barba, bigode, né? Que ela disse, vocês nem sequer sabem pedir. Pessoal, se a gente não sabe nem pedir para nós, é porque minha comunicação é zero. Imagina, eu quero pedir um sorvete, eu não sei pedir um sorvete de forma objetiva, assertiva. E olha, isso veio de tempo, só piorou. Bom, não vou discutir isso. Vocês devem conhecer a pessoa, pelo menos o nome dele. Bom,
aqui eu vou passar rapidamente um vídeo sobre... Aliás, esse vídeo é importante ser visto lá fora. Não vamos aqui, durante essa aula, assistir o vídeo, porque a gente entra com ele por fora, fica mais... a pessoa olha com mais carinho, com mais tempo, com mais relaxada para absorver melhor. São 6 minutos e meio, e ele vai fazer o resumo de todo esse trabalho, tá? Bom, nós tivemos diversas melhoras, eu vou passar isso rapidamente porque isso está documentado, mas foram notas de DEB, conflitos dos alunos. Bom, e de onde saiu isso? Saiu de conceitos de inteligência múltipla. Ou seja, eu vou pegar socioemocional, aquelas características que nós vimos, eu vou pegar comunicação de diversas formas, porque na verdade a comunicação não deixa de ser uma habilidade soft skill, uma habilidade socioemocional, mas é que nós temos que filtrar ela porque a importância dela é fantástica. O que acontece? Acontece que nós começamos a perceber que os alunos estavam com uma defasagem tão grande, que eu tinha que pegar alguma coisa que o pré-requisito era 0. Então eu vou pegar um aluno, 16 anos, e falar, tá zerado, vou começar do 0. E como que eu faço isso? O que é que vem do 0? Falar, turma, falar. Com 2 anos e meio, 3 anos, a criança fala, se faz entender e entende. Aliás, aprende até a manipular e se fazer de burrinha. Falar, comunicar-se. 0 requisito. Ora, se eu saio daí e construo o meu pilar, ele vai ser muito bem fundamentado. Por quê? Porque requisito 0. Então nós pegamos a comunicação e usamos ela como alicerce, tá certo? E botamos o socioemocional e a disciplina, e o negócio foi extremamente consistente, tá? E daí que vem, daí é lógico, é uma metodologia própria, fundamentada, etc. Mas nós tiramos a importância da comunicação, por quê? Requisito 0, tá? Bom, e que ferramentas didáticas nós trabalhamos? As atuais. Por quê? Se a criança é digital, tem que ser digital, eu não posso mais tirar celular, computador de criança. Eu tenho que escolher o que ela vai usar, direcioná-la, dar filtros a ela, mas não tirar. Porque se eu tirar o celular dela, eu tiro ela do mundo. Tá? Ferramentas digitais, texto, exercício, interação, debates, muito importante debate. Aliás, o fundamento de um debate é a comunicação. A professora Silvia tem um texto até a respeito que faz parte do nosso conteúdo bem específico. Temos sala de aula invertida, sim, é muito interessante o conceito, né? Vamos trabalhar com animação, jogo, vídeo, protagonista, vamos colocar o aluno em diversas formas, comunicação verbal, reflexão, posicionamento crítico, navegação digital. Olha só, se para vocês terem uma ideia do que é como que era antigamente, Silvia? Antigamente a professora entrava na sala de aula, dividia em equipes, daí falava, ó, sua equipe apresenta no dia tal o trabalho. A outra equipe no dia tal. Daí a equipe ia lá para frente, apresentar um trabalho, o resto da classe ficava escutando e deveriam fazer perguntas que não faziam, porque senão iam se pegar no recreio lá. Né? Verdade. Não era assim? Era, você ficava caladinho, boa, 10, né? Todo mundo dava 10, né, para a equipe. Hoje, a Estudantes criou o podcast de aula. Como é o podcast de aula? Na sala de aula, no centro da sala de aula, colocamos a mesa do podcast, que vão sentar 4, 5 elementos, que são os elementos da equipe que vai apresentar. E em C, no entorno, tá certo? Os demais alunos, todos têm os seus microfones, tá? E é filmado e gravado o som. Bom, então o podcast começa a discussão do aluno, daqui a pouco os outros... Se fosse antigamente, todo mundo ia ficar calado olhando. Só que esse mundo é digital. A molecada, tu dá uma câmera para ela. Tu dá uma câmera para ela e grava um microfone, ela quer falar. Mas como ela sabe que não pode falar muita besteira, ela estuda antes. Então,
o nível do debate subiu demais, porque eles têm o podcast, todo mundo quer perguntar porque quer ser filmado, e todo mundo estudou para não falar besteira porque está sendo filmado. Então é maravilhoso. Nós tivemos debates aqui, podcasts internos de sala de aulas, maravilhoso. Assim, eu falei, caramba, né? Tá bom? Então, para vocês terem ideia de metodologias, formas de trabalho, no caso, ferramentas pedagógicas, didáticas, tá? Bom, prosseguindo então, o acesso ao conteúdo. Nós temos a plataforma, isso aqui é mais um vídeo que nós vamos disponibilizar, eu vou passar por cima dele, tá? Que vai mostrar sobre a plataforma, como que se usa a plataforma, tá certo? Depois eu vou falar especificamente da plataforma, até o vídeo fica assim, tá? Como que é? Ele é modular, eu já falei sobre isso, tá bom? Ora, e ele sendo modular, de novo, rápido resumo, nós temos diversos pilares. Cada pilar é uma disciplina que tem um tripé, comunicação socioemocional e disciplina em si. E os pilares são interligados entre si. Os pilares podem ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 módulos. Cada módulo atende da ordem de 42 horas, que, se ministrado com uma aula dupla de 50 minutos, ou seja, 100 minutos por semana, ele é varrido em um semestre. Né? Então, modular. O ideal dele, por ser paradidático, isso foi feito para contraturno ou ensino integral. Tá? Hoje, as escolas estão com um problema muito sério para implementar o ensino integral. Por quê? Espaço, conteúdo, professor, ou seja, tudo. Eu só preciso de 3 coisas, eu tenho que ficar nas 3. Então nós estamos resolvendo o problema de conteúdo. O problema de espaço nós vamos minimizar, porque ele pode ser virtual, digital. Então minimiza esse problema também, tá certo? Agora, o que acontece? Nós vamos dar a mão aos professores. Eu quero ajudar os professores. Vocês que vão ser capacitados a ajudar professor. Se o professor estiver bem, o aluno vai estar bem. Eu vou repetir isso de novo lá na frente, porque é o mais importante. Nós vamos dar a mão, nós não vamos mais dar carga. O professor não aguenta mais carga, ele está sobrecarregado. É MEC, escola, diretor, professor, aluno, pai de aluno, e o professor ali, coitado. E o mundo mudando, ele não tem tempo de mudar, tá certo? Eu vejo professores maravilhosos que estão desesperados, falaram, não dá para continuar. Então nós criamos a nossa metodologia, e vocês vão capacitar professores, para dar a mão para esse professor. E quer dar a mão para ele? Não é dar uma enciclopédia para ele ler, não é dar esse livro aqui, que é a metodologia nossa, para ele ler. Não. É o contrário. Isso aqui são ideias, tá certo? São ideias para o professor ter nesses nossos pilares, módulos, que ele vai lá dar no conta. Só que quando ele está falando uma coisa, são ideias. Ele vai, pô, e se eu falei isso na minha sala de aula? Daí isso aconteceu, hein, pessoal? Daí ele vai lá, fala isso na sala de aula que ele está dando regular. Daí começa um debate para o aluno e a aula regular dele melhorou. Com o quê? Com uma ideia que ele teve no contraturno, no integral. E é isso. É aliviar o professor. Da ideia, o professor vai assim, aqui. De repente o professor fala, pô, mas eu fizer isso lá. E fizeram e deu certo. E mais que isso, você... um caso muito fantástico, diretores, eu não posso citar por uma série de situações aí, mas isso está documentado, hein? Que falaram que durante a capacitação, no 3º dia, os professores que estavam fazendo já começaram. Nossa, eu fiz aquilo na minha sala de aula normal e aconteceu isso, foi muito legal. Isso é uma satisfação, uma alegria muito grande, porque você vê eficiência e eficácia no método. Né? Tá bom? Prosseguindo. Já falei que ele pode ser digital, virtual, né? 100% ou 100% físico, impresso através de livros. Tem material de professor e de aluno, ou híbrido, que eu sempre gosto de indicar, tá? E como tudo que é híbrido, ou 100% de um 100% do outro, ele tem partes síncronas e partes assíncronas, tá certo? Bom, material, mostrei para vocês, aqui tem algumas capas de livros, tá certo? Mas nós temos já pilares que cercam todo o ensino regular e além.
Hoje nós estamos, já está em construção que eu digo é revisão para entrega, tá? Diversos outros pilares que ou complementam a grade escolar ou dão um passo além, que é a questão de trabalhabilidade toda, ou seja, a trabalhabilidade é o além do empreendedorismo, tá certo? Nós temos a questão de comunicação em Libras, comunicação não violenta, e outros. Eu não vou citar todos porque eles estão tabulados, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então tem o livro do aluno e o livro do professor, que já traz uma série de respostas, tem dicas. Então, ou seja, quando nós dizemos que o nosso livro tem comunicação e o nosso livro e o digital tem socioemocional e a disciplina, é o seguinte, e atendem a BNCC, é o seguinte, se vocês olharem, eu vou abrir um livro digital aqui para vocês, tá certo? Aqui, você tem, por exemplo, o livro de álgebra, tá certo? Tem todas as especificações, aqui está mostrando rapidamente toda a coleção disponível para o ensino fundamental 1, 2 e médio, ou seja, ensinos iniciais, finais e médio. Dá algumas dicas, daí vai falar da importância da BNCC, socioemocional, comunicação. E o que acontece? Nós vamos dar dicas, obviamente, falar do que tratamos nesse livro. Eu estou mostrando rapidamente porque vocês têm ele disponível. O que nós esperamos como resultado, temas abordados, tá certo? E daí vamos falar de habilidades. Primeiro, as habilidades da BNCC. Então nós tratamos dela aqui, tá certo? E vamos descrevê-la aqui, ok? Vamos falar do socioemocional. As habilidades que nós vamos desenvolver aqui, está dentro do conteúdo do índice, vamos falar sobre ela e discriminá-las. Comunicação, habilidades específicas de comunicação, fala sobre ela, especifica, e dicas. Dicas são coisas que nós vamos colocar durante o decorrer do curso, que são coisas que o aluno vai ler e vai absorver naquele momento. Aquilo é uma dica para a vida dele, seja a respeito daquela disciplina em si, daquele momento, mas é uma coisa que ele pode aplicar, tá certo? Aqui nós temos o índice e todas as habilidades desenvolvidas, ou seja, quando eu estiver falando nesse livro de observando e criando padrões, eu vou desenvolver essas habilidades do BNCC, essas de comunicação e essas outras de socioemocional. Então aqui tem uma provinha para nivelar, ou seja, antes de começar ele tem que estar nivelado e a partir daí começa os exercícios. Aqui em amarelo é que nós falamos de dicas. Então, por exemplo, eu estou falando, essa sequência tem padrão, mas estou falando na dica em amarelo. Ler placa nas ruas, observar os exercícios propostos, prestar atenção no que foi pedido, procurar se existe ou não repetição, saber nomes. Isso aí é coisas que o aluno faz. Eu lembro que eu brincava com meus parentes, com meus avós, e ficar lendo placa em rua. Isso ajuda muito no todo. Então são dicas assim. Para o professor nós temos em vermelho todas as respostas, tá certo? E vamos ter também dicas específicas para o professor, que nós vamos sempre colocar em verde. Deixa eu pegar uma dica. Sempre onde que nós nos falamos, respostas, links que são importantes naquela aula, tá certo? E sempre aplicamos uma provinha, um testezinho para passar de volume, tá? Bom, então, existem essas provas que falam de, por exemplo, você está no óleo e pergunta como está minha comunicação verbal, minha comunicação não verbal, coisas que não parece que não tem nada a ver com matemática, mas são importantes, tá certo? Então, os pilares que nós temos hoje em dia
são intrapessoal, oral, escrita, algébrica, digital, financeira, histórias e matemática, tá? Lembrando, é sempre modular, interligado, interativo e integrado, tá? Como que se quando nós oferecemos um material de catálogo, nosso material de catálogo ele vai mostrar a cada um dos pilares com esse formato aí, ok? Todos, então, de novo, todos os nossos livros vão tratar de explicar alguma coisa sobre habilidades, vai referenciar a habilidade naquele tópico e vai ter a disciplina em si, tá certo? Nós temos toda a plataforma, ela tem apoio com inteligência artificial, então ela tem hierarquia, ela tem avaliações, ela tem sugestões, então muitas vezes a gente pode ter a tendência de perceber, o aluno tem um problema específico, por exemplo, de audição ou de visão, e nós vamos indicar isso, por exemplo, numa secretaria de saúde ou para uma direção outra, que não a educação em si necessariamente, tá certo? Nós vamos trabalhar muito, então, eu vou falar de alguns pilares além dos básicos, que é matemática, álgebra, português, literatura, alfabetização, tá? É toda uma parte de digital que vai desde do letramento digital até inteligência artificial aplicada, e hoje nós temos cursos de inteligência artificial específica para professor, tá certo? Ou seja, não é só você usar a inteligência artificial, é usar para si, para sua aula, tá certo? Então, nós não vamos mostrar só também, não fica só em mostrar o uso, mas como eu ensino a inteligência artificial ao meu favor, tá certo? Também temos cursos de autoconhecimento, intrapessoal, vocacional, ou seja, é muito importante você conhecer-se, tá certo? A educação financeira, nós hoje já trazemos ela para o Fundamental 1, para os anos iniciais. Lógico, você faz tudo para ganhar dinheiro e ser feliz, e não sabe trabalhar o dinheiro, vai ter problemas, né? Tá? Nós temos disponibilizamos, dependendo dos contratos, mais de 20 diagnósticos pessoais, como âncoras de carreira, DISC, forças pessoais, tendências, etc., valores, tá certo? Bom, a metodologia que nós já comentamos praticamente tudo, né? Não podemos esquecer que ela é integrada, tá? Ela é toda fundamentada, isso aqui vai começar a mostrar toda uma fundamentação, como é feito, por exemplo, cada um dos módulos, por exemplo, nós temos como que ele é feito, né? Então, todos eles, tá certo? Tem esse trabalho aí, tá certo? Aqui é como que a gente faz, como eu falei para vocês, né? Que por ser uma metodologia modular, nós pegamos hoje, desenvolvemos qualquer tema. Então, se algum de vocês, professor, tiverem temas relevantes, tragam a nós. Isso vai representar da ordem de 30%. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um diagnóstico apurado para colocar as atividades do BNCC, comunicação, socioemocionais, a inferência de diversos profissionais, que nem eu falei, uma equipe realmente grande, eclética, tá? Isso aí chega a um determinado modelo. Com esse modelo, nós vamos inserir uma série de coisas, tá certo? E a partir daí, vamos comunicar todas as ferramentas didáticas, tá? E com isso, vamos fazer. Isso é programado, porque isso vai para uma plataforma, mas obedece uma programação. Ele não é jogado, ela não é uma videoaula jogada lá, não. Ela é programada para ser inserida na plataforma, tá certo? Nós utilizamos o e-learning, o Moodle, tá? E daí fazemos toda a parte de abrir para digital ou impresso, né? E colocamos na plataforma ou não, tá certo? Aqui algumas considerações importantes. Também trabalhamos com a Lei Lucas expandida. Por que nós chamamos Lei Lucas expandida?
Porque a Lei Lucas obriga você a tratar com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, provavelmente, ou alguma pessoa de saúde formada, questões de primeiros socorros. Bom, mas se eu vou trabalhar com primeiros socorros, nós buscamos colocar no fim sempre dicas curtas para primeiros socorros vindas de profissionais autorizados, tá? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, hospitais. Mas por que expandida? Porque nós vamos falar de higiene. Nós vamos trabalhar prevenção de DST e outras coisas, tá? Então nós expandimos a ideia da Lei Lucas para uma coisa mais ampla e necessária, tá certo? Vamos dar muitas dicas e esse é o formato das dicas, tá certo? Aqui, vamos capacitar. Se eu estou dizendo que o corpo docente, que nós vamos capacitar o corpo docente, então tem todo o guia, a começar por esse curso que eu estou dando para vocês, tá? Além disso, voltando lá, tem o guia, tem a fundamentação e etc. Tá? A gestão de resultados, daí nós vamos ter uma série. Os resultados são fora da curva. Nós não estamos, vocês não, eu tenho certeza, não estão habituados a ver esse tipo de resultado, tá? Realmente, tá? Aí tem as top 10 vantagens, né? A comunicação é necessária, o socioemocional é necessário, a interação entre as diversas habilidades de uma pessoa é necessária. Os resultados que nós tivemos no nosso laboratório foram assim maravilhosos, e isso que nos motivou a prosseguir de fato, tá certo? A questão de ser modulado e outros, tá? Diferenciais, nós temos diversos, porque hoje se você der uma busca na internet, você vai achar diversos, ou só financeiro, ou só socioemocional, ou só intrapessoal, ou só matemática, só português. Não, nós trabalhamos todos e interligamos todos. Por isso que eu falei dessa importância da interligação entre todos eles, tá? As formas de aplicação, eu já falei, né? O melhor formato no contraturno, ou seja, ele complementa o ensino regular para criar de fato o ensino integral em tempo integral, né? Os pilares são interligados, pode ser digital ou não, eles são modulares, ocupam tempos específicos, tá certo? Daí eu tenho aqui eu tenho as principais perguntas, né, a que mais nos ocupam, e aqui eu coloco as respostas a essas perguntas, né? Se eles têm itinerário, sim, tem itinerário. Se é possível ensinar na grade, é possível, porque alguns dos pilares, álgebra, matemática, educação financeira, ditados, por exemplo, eles podem ser inseridos na grade curricular porque são obrigatórios. Eu só mudo a forma de ensinar aquilo que é obrigatório. Outros não, né? As horas do professor na capacitação contam para a carreira. O conteúdo do livro, aqui eu explico todo o conteúdo que eu acabei de falar. Ele tem comunicação, tem provinhas, fala sobre o socioemocional, fala sobre a disciplina, ele baliza os alunos, baliza o professor, tá? Existe uma ordem, não existe uma ordem obrigatória. Eu tenho os pilares são independentes, mas são interligados. Quanto mais pilares eu conseguir passar, melhor o resultado final. Mas não são dependentes, eles interagem, tá certo? É possível, sim, é possível misturar a turma, porque como nós estamos trabalhando muito a respeito de comunicação e socioemocional com uma disciplina, se os alunos estão balizados, independe da idade. A idade é importante para não ter problemas de bullying, problemas de assédio, outros problemas e não devido ao método, tá certo? Não tem pré-requisito, o pré-requisito é o balizamento, tá certo? E por ele ser modular, eu dei todos os exemplos baseados
em uma aula dupla de 50 minutos, ou seja, 100 minutos por semana vai no semestre. Mas eu posso fazer de diversas outras formas, né? Aqui eu coloco o número de pilares o número de módulos por pilares, tá certo? Que vão somar os 24. E aqui formas, e se eu der mais? Então, se eu der uma aula dupla, 4 meses. Por que está 4 meses? Por que você falou 6? É porque janeiro não conta nem dezembro. Já tira tira feriado, tira. Tá. E se eu der 2? Eu vou dar em 2 meses. Ou seja, tá? E se eu der 3? Vai ser um mês. Se eu der 6 aulas, vai ser diretamente proporcional aí à conta, tá? Nós também trabalhamos com EJA. Nós pegamos todos esses pilares, mudamos um pouco o linguajar, as figuras, para atender o EJA. Nós não podemos esquecer que nós temos um índice de analfabetismo nesse país extraordinário para menos. Tá? Ele é negativo. Eles precisam da gente. Vamos aproveitar tudo isso, vamos devolver para a sociedade o que a sociedade nos dá. Muitas vezes ela nos dá e nós que não aproveitamos, tá? Bom, aqui eu falo o porquê, é muito importante isso. Olha, é fácil de você ver. Olha, hoje pai e mãe precisam trabalhar. A vovó não consegue mais ficar com esses netos. É outro mundo, tá certo? A escola não é a família em si, mas é ela que tem que dar esse suporte através do Estado ou de escolas particulares. Ora, se eu tenho que fazer isso, eu vou pegar, juntar um monte de gente numa quadra de futebol, jogar uma bola lá e alguém ficar olhando? Pô, isso não é construir nada. Isso é mal até, faz até mal para os alunos, para as crianças. Tá? E na verdade, para quem faz isso, o peso. Ora, então nós podemos levar coisas, inclusive o esporte. Não estou tirando esporte não, hein? Eu estou tirando só esporte. Eu estou tirando só a palavrinha só. O esporte continua, né? Mas tem diversas formas. A questão de evasão. Uma criança que começa a perceber certas coisas, começa a acabar por melhorar seu rendimento escolar, toda aquela parte de formação futura, desenvolvimento local, parcerias novas, alimentação e outros, né? Bom, acabamos sendo premiados aí, uma pessoa de relevância no jornalismo verdadeiro desse país, fez uma matéria a nosso respeito, que foi muito legal, ele explica bem, saiu de página no editorial. Isso aí foi uma alegria muito grande, tá? Saber, o Jornal Diário de São Paulo. Bom, as notas de DEB, a importância, não preciso falar. O alinhamento à BNCC é lei, acabou, tá certo? Fundeb, idem. Pessoal, antigamente, escolas que estavam mal ganhavam mais dinheiro, que é um absurdo. Você simplesmente mandava piorar, porque você ganhava mais dinheiro. Se os alunos não soubessem, eles ganhavam dinheiro. Caramba, vamos fazer um monte de ignorantes. Ignorantes é quem ignora, tá? Ignorantes, porque vão ignorar a matéria, e eu ganhava dinheiro. Pô, pessoal, horas, o que fizemos? Agora mudou. Quem sobe a nota, sobe o dinheiro. Sobe a nota, sobe o dinheiro. O que eu te proponho? Vamos subir a nota para você ganhar dinheiro. É isso, simples assim. Tá? E tá aí. Aqui eu estou explicando isso aí. Né? Aqui, como entrar a nota, nós vamos aumentar. Porque eu falei, mas eu vou mostrar como. E não vai ser só nota A, não. Vai ser nota A mais. Né? Qual é o aluno, qual é o professor que não gosta de ver este símbolo aí? Tá? Aqui a questão legal e meus agradecimentos. Pessoal, eu vou continuar, só vou passar para vocês entenderem essa apresentação, tá? Quando ela está aqui embaixo, eu vou mostrar as tabelas, ó. Aqui, por exemplo, são onde eu tenho vantagens de cada um. Aqui é a lista deles. Aqui, como que o estudante sugere, como é a implantação, os novos pilares. Então, vocês, tendo acesso a isso, ó, você clica, vem. Pô, eu sugiro dar esse curso no primeiro semestre, esse curso no segundo.
Tá certo? Aqui, como que a gente sugere a implantação? Tá certo? Então, todas as tabelas, elas vão ser mostradas aqui. Deixa eu só retornar aqui. Tá certo? Depois disso, se eu ver aqui, eu vou explicar a metodologia. Então, aqui tem todos os documentos que mostram, os atestados oficiais, que mostram, por exemplo, aqui, ó, nós aplicamos na Secretaria Municipal de Campo Grande, tá certo? Aplicamos não, foi a apresentação. Aqui, Mato Grosso. Tem umas lugares que nós apresentamos. Deixa eu ver, agora que eu percebi, peraí. Deixa eu avançar aqui. As certificações, nossos conteudistas são relevância, como eu digo. Então aqui. Então, como que é codificado, aplica todas as tabelas, nós temos apresentado, daí pilar a pilar, nós temos uma explicação sobre ele, tudo. Então, nós vamos longe mesmo. Então, você tendo o material, você vai ver todo esse acesso, tá bom? Pessoal, agradeço a presença de vocês, desculpem qualquer falha, nós estamos aqui ó, com uma série de perguntas ao vivo e vamos responder todas elas, mas não vamos responder ao vivo, nós vamos encaminhar para vocês as perguntas e respostas, tá? E montar um bookzinho a respeito disso. Professora Silvia, a bola está na sua mão. Você ficou com alguma dúvida específica, alguma coisa que está te incomodando? Não, eu achei a sua explicação bastante didática. No meu modo de ver, eu acabei entendendo tudo. Inclusive, eu tinha uma certa dúvida em relação aos pilares, né? Que se eles podem ser trocados, não precisa haver uma ordem específica. Eu acho que isso facilita bastante também o trabalho do professor em sala de aula. Tá. Porque pelo que eles são interligados, e isso é muito importante, né? Isso. É como às vezes quando a gente lê um livro de literatura, por exemplo, Vidas Secas, não sei se vocês sabiam, você pode ler por capítulos, você não precisa ler do primeiro ao último, você pode ler do 10º, depois voltar para o segundo, isso é bastante interessante. Então o método de vocês primeiro é fantástico. Por isso que eu fiz questão de participar. Você realmente é um visionário, o Student está de parabéns, porque é um método que pode inovar a educação nesse país, que anda tão complicada, né? Eu acho que valeria a pena nós investirmos nesse método tão brilhante, porque ele é brilhante, o método de vocês. Parabéns. Os estudantes agradecem. Eu me empolguei muito, de vez em quando eu não me empolgo quando falo educação. Não, mas eu acho que você é um grande empolgado, você é um grande entusiasta, assim como eu também, né, em relação à educação, porque às vezes a gente desanima, sabe, professor? Nós que trabalhamos tanto com educação, e aí você acha que está tudo perdido, aí de repente vem um método desses e faz com que a gente fique acreditando que existe uma salvação para a educação, principalmente essas tantas horas. Eu tenho conversado com professores que estão assim desesperados. Por quê? Porque eles não sabem o que fazer. Para você ter uma ideia, ontem mesmo eu conversei com uma menina que está no meu prédio, ela é neta do zelador. E o professor, por exemplo, na parte de tecnologia, a professora não sabe o que fazer nessas horas a mais do BNCC. Aí ela pede para os alunos abrirem o celular e ficarem jogando no celular. Quer dizer, olha que coisa absurda, né?
Essa lei dessas 988 horas foi feita exatamente para melhorar, né, a capacidade de compreensão, de argumentação do aluno, e o próprio professor não sabe como trabalhar. Então esse método, sem dúvida alguma, vai nos salvar, vai salvar muitos professores. Nossa preocupação, de fato, é com os professores. Professoras, porque é quem precisa mais, onde está a fragilidade, porque tudo protegeu o resto, protegeu a escola, protegeu o aluno, o pai de família, e o professor está lá completamente jogado, coitado. Exatamente, então, o termo é esse, em todos os sentidos. Inclusive, eu falo por mim, né, na parte de inclusão, que eu achei bastante interessante os bonecos que nós criamos, que foram criados, porque nós trabalhamos a questão do preconceito, mas de forma bastante generalizada. Então, eu acho que isso também é importante. Não é preconceito só para um determinado grupo. Eu acho que todos nós sofremos preconceito. Então, como trabalhar com isso de uma forma natural, de uma forma dentro da educação, não criando mais preconceito ainda, porque eu acho que o que acontece é que do jeito que está a nossa educação, você acaba criando ainda mais preconceito. Então, olha, parabéns. Eu sou realmente apaixonada por esse método. Eu estou vendo aqui nas minhas chamadas que eu me empolguei, mas que foi importante. Então, sim. Estou vendo também que tem uma série de questões. A que mais pergunta a questão da independência dos pilares. De fato, foi o que você comentou, então está respondido. Existem muitas outras perguntas, tá? A grande maioria não está naquela relação, apesar de eu ter passado ela rápida para vocês. Mas eu vou fazer um book de perguntas e respostas. Nesse book nós vamos incluir diversos links